Graça e paz, amados irmãos. Hoje falarei da primeira parte do capítulo 12, versículos 1 a 27 do Evangelho segundo Marcos. Para isso eu dividirei esse trecho em 3 partes menores. E para cada uma delas eu vou dar uma palavra para tentar resumir de forma bem sucinta o conteúdo de cada trecho. Primeira parte, a parábola. A segunda, o imposto. E a terceira, a ressurreição. Primeiro a parábola, versículos 1 a 12. Depois o imposto, versículos 13 a 17. E por fim, a ressurreição, versículos 18 a 27. A primeira parte, a parábola, está intimamente ligado ao que Jesus estava vivenciando no seu embate, como vimos no estudo de ontem, com as autoridades religiosas judaicas. Lembre-se que no capítulo 11 Jesus tinha amaldiçoado uma figueira, eu explico isso no estudo anterior, e todo esse contexto está relacionado a essa parábola que Jesus conta agora. Estamos, como falei no estudo anterior também, possivelmente na terça-feira da Semana da Paixão. E Jesus ali tem um embate com os líderes religiosos. E o que nós vimos ali é que Jesus conta uma parábola de um homem que tinha uma vinha. É uma parábola simples de entender, mesmo trazendo muitos elementos daquela época, mas esse homem tinha uma plantação e ele deixa alguns homens, como ele arrenda para alguns homens aquela vinha, para alguns lavradores, e ele vai fazer uma viagem, e na época da colheita ele envia um servo aos lavradores para receber a parte que lhe cabia, pois era um negócio comum naquela época. Um homem deixava um terreno e quando tinha colheita, parte da colheita ficava com o proprietário do terreno, e diz que aqueles homens o abandonaram, mandaram embora, espancaram um, bateram na cabeça de outro, humilharam, chegaram a matar alguns deles, a outros bateram. E no versículo 6 diz que aquele proprietário decidiu enviar seu filho amado. Curioso que filho amado é a mesma expressão que nós vemos no batismo de Jesus, Deus se referindo a Jesus, e também no episódio da transfiguração, o batismo capítulo 1, versículo 11, e a transfiguração, Marcos capítulo 9, versículo 7. Então aqui você vê que claramente está indicando que esse filho amado é o próprio Cristo, e eles, diz a parábola, agarraram, mataram e lançaram para fora da vinha. Essa ideia de uma vinha que Deus havia plantado era muito comum no Antigo Testamento. Eu vou citar brevemente alguns textos aqui do Antigo Testamento, como por exemplo Isaías 5, a canção da vinha, fala sobre isso e fala explicitamente no versículo 7 que a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava a justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ainda em Isaías, capítulo 27, versículo 2, diz assim: Naquele dia se dirá: Cantem sobre a vinha frutífera. Eu, o Senhor, sou o seu vigia, rego-a constantemente e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Já no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 21, diz assim: Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Em Jeremias 8,13, eu não vou ler porque eu já citei no estudo de ontem, também fala da vinha. E em outro profeta, no profeta Oséias, capítulo 10, versículo 1, diz assim: Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. Então não é de surpreender que aqueles homens, aqueles líderes, como nós vemos aqui no versículo 12, entenderam claramente que era contra eles que Jesus estava dizendo aquela parábola. Sobre parábolas, se você quiser, volte no estudo do primeiro estudo do capítulo 4 de Marcos, que eu dou uma explicação sobre o conteúdo das parábolas nos ensinos de Jesus. E aí, seguindo para o segundo ponto, o imposto. Aqui vemos que Jesus é questionado pelos fariseus e herodianos acerca do imposto. E é curioso, irmãos, você perceber, porque os fariseus
e os herodianos, eles não se davam bem, eles não eram unidos. Mas aqui eles se uniram com um propósito único de, embora discordando em outros pontos, eles tinham um propósito único pelo seu desejo de prender e matar Jesus. Então eles se reúnem para tentar colocar Jesus numa situação em que eles tivessem motivo para acusá-lo e prendê-lo e até conspirar para a sua morte. Se Jesus ali respondesse aquele questionamento de forma a dizer que era lícito pagar imposto sem problema nenhum, ele podia se ver numa situação ruim com a população que poderia achar que Jesus estava de alguma forma se aliançando ao Império Romano que oprimia os judeus. Mas por sua vez, se ele dissesse algo diferente disso, ele podia ser acusado de estar subvertendo as ordens do Império. E aí Jesus, numa resposta de muita sabedoria, diz que deve ser dado a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu deixo como uma leitura complementar Romanos capítulo 13, em que o apóstolo Paulo nos orienta a nos sujeitarmos às autoridades divinamente constituídas. E só devemos romper essa ordenança que Pedro, também o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2, 13 a 15, orienta nesse sentido também. E só devemos romper isso num caso como o de Atos 5:29, em que autoridades ordenaram aos apóstolos a não fazerem o que Cristo tinha mandado que eles fizessem, que era pregar o evangelho. Nesse caso, eles não deveriam obedecer às autoridades. Mas salvo num caso em que uma ordem da autoridade feria explicitamente uma ordem divina, aqueles homens, assim como nós também, devemos nos sujeitar às autoridades. Agora o autor, o Grant Osborne, fala algo muito interessante sobre esse episódio do imposto, que ele fala assim: quando Jesus diz no versículo 16 de quem é essa imagem, é provável que ele estivesse se referindo a Gênesis 1:27 e ao fato de que todo ser humano, mesmo o imperador, é criado à imagem de Deus. Ele, Deus, é o criador de tudo e exerce domínio sobre tudo, de modo que a autoridade do imperador é sujeita a ele e vem dele. Deus é soberano sobre César, cujo império faz parte do império de Deus. As pessoas se sujeitam ao governo como parte de sua sujeição a Deus. Então aquele imposto deveria ser pago ao governo, mas talvez algo sutil, mas além da imagem que estava ali naquela moeda, uma imagem de idolatria até blasfema, havia algo mais profundo ali, pois todo ser humano é criado à imagem de Deus e está debaixo do seu governo em última instância. Mas naquelas circunstâncias, aquele imposto deveria ser dado a César. E por fim, o último episódio desse trecho, da ressurreição, agora não mais os fariseus e herodianos, mas uma outra seita judaica da época, outro grupo, os saduceus, que tinham um certo poder econômico e certa liderança também, e tinham uma série de descrenças em relação a aspectos da fé, como a ressurreição. Eles criam somente no Pentateuco, na Torá. Eles vão desafiar Jesus, querer enredá-lo com a questão acerca da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E eles fazem uma pergunta a Jesus acerca da ressurreição. E é curioso porque aqueles homens, assim como os fariseus herodianos chegaram com uma certa bajulação diante de Jesus, devemos tomar muito cuidado com os bajuladores, pois eles queriam enredar Jesus. Os saduceus chegam falando de algo, chamam de Jesus de mestre e falam dos ensinos de Moisés. E essa é a nossa segunda leitura complementar de hoje, Deuteronômio 25, que descreve a lei do levirato, que procurava preservar a memória de um irmão morto e também dá certa possibilidade de uma vida digna para a viúva daquele irmão. Deuteronômio 25 explica isso. Vemos também que isso já existia na mentalidade do povo lá em Gênesis 38. Você pode consultar esse texto também. Mas aqui você vê que eles não criam na ressurreição, mas eles criam toda uma situação hipotética aqui para tentar enredar Jesus. E Jesus os adverte frontalmente, dizendo que eles estão enganados e não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, dizendo que os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamentos, mas são como os anjos dos céus. Então, Jesus contesta aquele ensinamento errado dos saduceus. Na verdade, não era um ensinamento, eles falaram algo que eles mesmo não criam, porque eles não criam na ressurreição, tentando enredar Jesus.
E Jesus, sabendo que eles criam no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia, Jesus confronta-os com um texto lá da Torá, lá de Êxodo 3:6, quando Deus diz que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus fala que ele não é Deus de mortos, mas de vivos, e exorta aqueles homens. Então vemos aqui Jesus condenando aqueles líderes, eles tentando enredar Jesus, mas Jesus, com a sua sabedoria de Filho de Deus Emanuel, ele refuta aqueles homens, deixa-os sem palavras e nos ensina a aprendizados, ensinos valiosos da palavra de Deus, que são muito úteis para nós hoje. Então, que sejamos fiéis a Deus e que possamos meditar na sua palavra, orar, crendo que Jesus é o Cristo enviado, e como diz o Salmo 80, que é a nossa leitura de hoje, que também fala da videira de Deus, que do Egito Deus trouxe uma videira, versículo 8, e que termina dizendo assim: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Deus abençoe sua vida.